Quem está comigo em Atos capítulo 26? Amém, igreja? Amém. Diz a palavra do Senhor. Então Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico-te que me ouças com paciência, pois, desde a juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus, porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los, e castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia, da língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues, mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. Mas tenho alcançado auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum quanto a pessoas influentes, não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Isto é, como o Criador, o Cristo, deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciara luz a este povo e também aos gentios. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, porque estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, para aprender da tua palavra, para ser ministrados pelo poder do Espírito Santo. E nós pedimos agora e suplicamos no nome do teu Filho amado Jesus, vem com o teu poder sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos abra a revelação da palavra, que os nossos corações sejam transformados pelo poder que há na tua palavra, e que a tua igreja seja dirigida, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra. Arranca de nós qualquer pretensão, Senhor Deus, de entender a tua palavra racionalmente, de compreender os teus estatutos pela mente humana, mas nós queremos, Senhor Deus, espiritualmente compreender a tua palavra. Fala conosco, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus, que haja hoje aqui transformação de vidas, que haja hoje aqui, Senhor Deus, uma nova direção em Cristo Jesus, e que ao sairmos desse templo, Senhor Deus, a nossa vida seja um testemunho vivo de Cristo Jesus. Senhor Deus,
tem misericórdia das nossas famílias, tem misericórdia dos nossos queridos que aqui não estão, Senhor Deus. Há um desejo do nosso coração que eles sejam alcançados pela mesma misericórdia, pelo mesmo perdão de que fomos um dia. Senhor Deus, faz uma obra nessas pessoas para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quão difícil é a caminhada do cristão. Nós encontramos dificuldades em todos os lados. As pessoas falam, agora eu sou de Jesus, agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo que você tenha uma garantia na eternidade. Mas ainda você vai caminhar por essa vida mais um tempo. E nessa caminhada aqui, é dura a oposição contra ti. É duro os conflitos que o seu coração vai ter. É difícil de prosseguir se você não buscar a esperança em Cristo Jesus, se você não se dobrar diante do Senhor, se você não estiver lado a lado com a palavra do Senhor. E eu tenho cobrado dessa igreja, mas tenho cobrado muito, e agora eu vou começar a pegar no pé dos líderes de célula. Eles têm que ler a Bíblia e orar muito, todos os dias. Amanhã eu começo, se Deus permitir. Amanhã eu vou pegar com carinho, mas com firmeza nos líderes de célula. Eu tenho visto, de um modo geral, eu não falo de ninguém aqui, mas uma igreja de hoje que não lê a palavra. Parece que ela não precisa da palavra de Deus a cada manhã, ela não precisa meditar na palavra de Deus todos os dias, ela não precisa de oração, e não há como ter uma vida em Cristo sem leitura da palavra, meditação na palavra, estudo bíblico e sem a oração. Meus irmãos, hoje a escola bíblica foi sobre a oração mais uma vez, e nós aprendemos que a oração é um relacionamento de intimidade com Deus. Nós aprendemos que Deus responde à oração, mas que nós precisamos insistir na oração. Eu queria que você entendesse muito que Jesus te ama, mas para você dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus, algumas características você tem que ter. E eu quero aprender aqui com Paulo. Paulo era um fariseu que ele tinha um propósito, ser um fariseu obediente, um fariseu que realmente respeitava a doutrina, um fariseu que realmente ele era correto com aquilo que ele entendia que era verdade. Paulo, ele não era qualquer fariseu, mas ele era um dos mais aplicados que existia. Mas como todo fariseu, ele não cria em Jesus Cristo, o Salvador. Embora Moisés, embora os nossos antepassados, todos falaram que Jesus Cristo viria, que ele padeceria e que ele ressurgiria ao terceiro dia e que a salvação estava nele, os fariseus, os judeus, eles não aceitaram Jesus, e muitos deles ainda não aceitam hoje. Dizem que aquele foi um impostor, que Jesus virá um dia. E eu queria que você entendesse o que Jesus representa para você. Você é um religioso ou você é um cristão? Você é uma pessoa que ama Jesus ou você é um simpatizante de Jesus? A palavra do Senhor diz que todos aqueles que amam a Jesus são chamados de verdadeiros cristãos. Paulo vivia para perseguir o caminho. Se nós formos aos versículos 9 a 12, Paulo diz assim, eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E tanto que fiz, como consenti na morte, como dei voto pela morte, como prendi e mandei açoitar vários deles, como arranquei das casas vários deles. E às vezes eu estou achando que eu sou um cristão maravilhoso, mas talvez eu sou mais um perseguidor. Eu sou aquele que afronta a palavra do Senhor. As características de um cristão, elas precisam ser observadas com a palavra, não é aquilo que eu acho que é ser cristão. Eu e você precisamos vir à palavra do Senhor, nós precisamos entrar na palavra do Senhor e analisar a nossa vida. Somos ou não cristãos verdadeiros? Você ama a palavra do Senhor? Você ama realmente Cristo Jesus? Você teve um encontro real com Cristo Jesus? Como foi seu encontro com Cristo Jesus? O que mudou na sua vida? Você tem amado a palavra de Deus? Uma das maiores características que a pessoa não é um cristão é não amar a palavra do Senhor, é não ter o zelo de querer conhecer mais do Senhor. Hoje cedo nós falávamos ali de quando a pessoa está enamorada, não é? No meu tempo, né? No tempo de alguns aqui, havia ali as cartas, né? Eu fui na celebração 30 anos, foram 30 anos, então guardou a primeira carta, né? Do irmão Amauri, mandou para a irmã Francisca, e um amigo tinha as cartas guardadas, né? Um amigo ali, vamos dizer, confidente,
E no dia mandou um quadro com as duas cartas ali, um se derramando para o outro. Isso é amor, não é? Isso é algo que queima no coração. Agora vamos voltar para a vida espiritual. Eu digo que amo a Cristo, mas eu não leio a carta que Ele deixou para mim. Eu amo a Cristo Jesus, mas eu não tenho prazer de falar com Ele. Eu amo a Cristo Jesus, mas eu não tenho prazer de obedecê-lo. Eu amo a Cristo Jesus e digo que sou um cristão, um imitador de Cristo, mas na minha vida não tem nada que imite o Cristo. Que amor é esse? Que conversão é essa? Paulo então ele vai fazendo uma defesa, porque Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo estava sendo julgado e talvez seria condenado à morte, porque a vontade e o desejo dos judeus eram de matá-lo por causa do Evangelho. Mas Paulo era um verdadeiro cristão, porque no versículo 13 ele diz: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz no céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. Paulo viu uma luz que era maior que o sol, meu irmão. Só há uma luz que pode subjugar a luz do sol: Cristo Jesus, a glória de Deus, a glória do Filho. Ele teve um encontro real com Cristo Jesus. Diz a palavra que ele não suportou e caiu ao chão. Ele se dobrou diante de Cristo Jesus. Ele não suportou ficar em pé ou ficar ali no animal quando teve a visão da glória de Cristo Jesus. As pessoas hoje dizem que já tiveram um encontro com Cristo Jesus, mas eu não sei que encontro que é esse, que elas continuam da mesma maneira. Talvez um pouquinho arrepiados. Talvez um pouquinho emocionados. Mas o encontro com Cristo Jesus jamais vai te deixar da mesma maneira. Diz a palavra que no versículo 14: e caindo todos nós por terra, ouvi uma grande voz que dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe que Deus diz para você que ainda não se converteu, que está aqui nessa igreja há muito tempo, ou que está a primeira vez, mas não conhece Cristo Jesus? Ele diz o seu nome aqui: por que me persegues? Por que não se rende a um Cristo vivo? Por que não se dobra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Há quanto tempo você diz que é cristão, mas ainda não se dobrou verdadeiramente perante Cristo Jesus? Paulo, ele teve uma visão que ele nunca tinha tido. Diz a palavra em Atos capítulo 9, que só ele escutou a voz. E diz que ele foi acometido de uma cegueira por 3 dias. Mas diz que ele foi para Damasco, uma rua chamada Direita, e permaneceu ali 3 dias, sem comer, sem beber, orando ao Senhor. Nós temos a geração crente 2016, 2017, 2015, que não consegue fazer um jejum. O jejum que ela faz é de cafezinho, de pãozinho de queijo, de novela. Misericórdia, que tragédia que nós estamos vivendo. Que tragédia. Que época terrível que nós vivemos hoje. Este homem então, ele foi buscar a Deus. Ele orou. Ele clamou. Ele rasgou o seu coração diante do Senhor. Até que um homem chamado Ananias, que o Senhor manda naquela casa, coloque as mãos sobre ele. Mas antes disso, o Senhor diz a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao agrilhão. Meu irmão, você que está sendo ministrado pela palavra do Senhor, mas você não toma uma decisão, você vai ficar ferido, porque você resiste à chamada do Senhor na sua vida. Antigamente lá na fazenda a gente tinha boi de arar a terra. Eu cheguei a pegar essa época. Eu também tinha. Mas a gente tinha um bastão com um ferrão na ponta e uma argolinha que fazia barulho. E aquela argolinha a gente fazia, mas quando o boi resistia, a gente dava uma pontada nele. Para dizer: não é por aí.
Quantas pessoas têm resistido? Quantas pessoas têm enfrentado o aguilhão? Quando o Senhor está falando, olha para cá, venha até mim, venha até a graça do Senhor, venha. Mas a pessoa quer continuar naquela vida de vícios, naquela vida de depravação, naquela vida de antagonismo à palavra. As pessoas querem insistir, eu não quero Deus na minha vida, eu quero viver segundo os deleites do meu coração, segundo os prazeres do meu coração. Não resista ao Senhor. Não resista ao Senhor, inútil é resistires ao aguilhão. Deus tem uma obra para você, o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Você terá que se render a Ele. Não resista ao Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito de descer aquelas águas, porque é uma vida que professa sua fé em Cristo Jesus. É uma vida que diz, olha igreja, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha história. Havia um tempo que eu resistia ao Senhor, havia um tempo que eu não queria nada com o Senhor, mas agora eu quero, porque Ele mudou o meu viver, e eu me rendi a Ele. Eu não sei se isso é importante para você, mas para mim é um momento maravilhoso. E eu fico alegre, eu fico animado, eu preparo a minha roupa, e eu vou, e eu quero que isso aconteça. Eu estou orando aqui todas as manhãs, e os meus irmãos estão comigo aqui orando, e nas vigílias da noite, para que Deus dê conversões, porque o tempo se esgota. Amanhã pode ser tarde. Não resista. Paulo então diz no versículo 15, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, meu irmão. Você pode estar dizendo, eu não persigo Jesus, eu não filho, mas quando você rejeita a palavra, quando você continua no vício, quando você continua na vida promíscua, quando você continua no adultério, quando você continua na pornografia, quando você continua na mentira, quando você continua na soberba, quando você continua rejeitando aquilo que vem do Senhor, você é esta pessoa do versículo 15. A palavra do Senhor está sendo ministrada aqui por 10 anos. Muitas pessoas que ouviram essa palavra estão hoje encarceradas. Eu encontro meninos que vinham no culto da tarde, do sábado. Quando eu chego às vezes na penitenciária para fazer um trabalho, eles falam, ô irmão Pedro, eu não reconheço. Eles falam, lembra de mim? Eu falei, não, eu ia lá no culto debaixo da árvore. Porque estão resistindo ao chamado do Senhor, porque não querem um compromisso sério com o Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem que ter um encontro com Cristo Jesus genuíno. Meus irmãos, um encontro com Cristo Jesus, você não pode sair da mesma maneira. Se você estiver no meio daquela pista ali, e vier caminhão ali e te atropelar, você vai ficar todo destruído. Agora você diz que tem um encontro com Cristo Jesus e fica da mesma maneira. Quanto poder é em Cristo Jesus comparado com um caminhão? Quando eu tenho um encontro real com Cristo Jesus, a minha vida é mudada. A minha vida é transformada. As pessoas quase não me reconhecem, quase não te reconhecem, porque você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. É Cristo manifestando na sua vida, é Cristo vivendo em você. O encontro com Cristo Jesus te deixa totalmente diferente do que você era. Se você não ficou, é porque você não teve encontro nenhum com Cristo Jesus. A igreja moderna tem pregado um evangelho, só que você fala, eu aceitei Jesus e continua fazendo da mesma maneira. A igreja moderna diz, o pastor não pode pregar a verdade, porque a verdade afugenta os membros. O pastor não pode falar sobre o pecado, porque o pecado aí as pessoas não vêm mais no culto. Nós temos que fazer um bailão aqui, nós temos que fazer um forró gospel, nós temos que apagar as luzes para os jovens dançarem. E eu quero falar, vão dançando direto para o inferno. Os sacerdotes estão conduzindo o povo ao inferno. Os sacerdotes têm rejeitado a palavra do Senhor. Agora, quando Deus faz uma obra na vida de um homem, há um propósito. Ninguém é salvo para ficar da maneira como está, para não fazer nada. Olha o que diz no versículo 16. Mas levanta-te e põe em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha. Olha aqui, fica de pé. Levanta. Tem gente que é crente, fica assim, ó. Estou acabado,
Estou acabado. Você não é crente, você está acabado mesmo. Crente, levanta na força que vem do Senhor. Ele olha para Cristo Jesus e ele diz: aonde tu queres, eu irei. Tem duas qualificações do convertido: servo. O que quer dizer servo? Escravo. Acabou a tua vontade própria, acabaram teus planos. Eu estava vendo esses dias uma propaganda de uma denominação que falou: olha, venha orar aqui porque em 2017 Deus vai fazer aquilo que você quer. Eu falei: ô capiroto, você escreveu esse ditado, esse negócio aí. Venha para Jesus, e Jesus vai fazer em você o que Ele quer. Os seus planos ficarão no chão, a não ser que eles estejam de acordo com a soberana vontade do nosso Senhor. A chamada do Evangelho é: morra para si mesmo, venha após mim, pegue sua cruz e siga-me. Não acredite nessa propaganda fraudulenta que o Senhor vai realizar os seus sonhos. O Senhor vai viver em você. O Senhor vai gerar vida em você. O Senhor vai fazer com que você seja um pregador da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra: eu vou te fazer servo, eu vou te fazer escravo, eu vou te fazer uma pessoa que não tem mais vontade própria, que não tem mais decisão própria, mas eu vou viver em você e eu vou dirigir a sua vida. Isso não é atrativo ao mundo, isso não é atrativo à igreja contemporânea, mas essa é a palavra de Deus: eu vou te fazer servo. O servo é moldado pelo caráter de Cristo. Um servo, ele é obediente ao comando do Senhor. Um servo, quando ele lê a palavra do Senhor, ele se submete a ela, ele se prostra no chão e diz: bendito seja o Cordeiro Santo. Meus irmãos, o que está acontecendo conosco? Nós não estamos lendo a Bíblia com paixão e nem com obediência ao Senhor. Deus veio mudar a tua estrutura. Deus vai produzir um servo temente a Ele. Tem mais uma coisa que Deus quer fazer com você: testemunha, tanto das coisas que de mim viste, quanto daquelas que te manifestarei. Meus irmãos, olha que coisa mais linda. Deus pegou um pecador como eu, miserável, talvez o maior desse templo aqui. Ele me fez servo. A princípio, até o povo da tua casa te estranha. Eles falam: você doidou. Tem uns que mandam te internar, porque é loucura. O Evangelho é loucura. Depois ele pega e usa você para ser testemunha dele. Nós somos testemunhas de Jeová, aqueles outros não. Nós somos testemunhas de Jeová. E nós vamos andar e mostrar Cristo através da nossa vida. E quando houver oportunidade, nós vamos pronunciar as coisas dos céus. Aquelas coisas que mudaram a nossa história, que mudaram o nosso coração, que mudaram as nossas ações e que nos transformaram em homens e mulheres parecidos com Cristo Jesus. Em qualquer lugar que você pisar a planta dos seus pés, você vai abençoar vidas, porque você se parece com Cristo Jesus. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Eu que tinha a cara do pecado, eu que parecia com Satanás, hoje transformado pela graça do Senhor, testemunho Cristo Jesus. Só Jesus faz essa obra, meu irmão. Só o Espírito Santo te convence. Agora você precisa entender que você, quando salvo, é servo e testemunha. Se você anda aí fora em pecado, amando o pecado, pecando deliberadamente, você não é nada em Cristo. Você é um servo de Satanás. É a palavra que diz. O teu testemunho vai dizer quem você é.
Não adianta. Não adianta. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio. Ele não iria ser morto desta vez. Eu te livrarei da vez que ele salvou. Das tantas provas que ele passou. Eu te livrarei. Para quê? Qual o objetivo? Versículo 18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O propósito da tua vida é ser enviado a alguém, é ser enviado a algum lugar, a proclamar o evangelho da graça, para que os olhos sejam abertos, a fim de que as pessoas se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Meu irmão, a coisa é séria. Nós temos que colocar um alerta nas nossas vidas. Os nossos familiares estão indo para o inferno. Olha o que diz aqui: poder de Satanás, trevas. As pessoas que não têm Jesus estão em trevas, estão debaixo do poder de Satanás. As pessoas a quem nós amamos, algumas delas estão nessa condição. E quando nós chegamos perto dela, a gente fala: eu não posso falar de Jesus porque eu vou magoar. Eu não posso falar de Jesus porque eu acho que ela não vai querer mais relacionar comigo. Meu irmão, fala de Jesus ainda hoje. Porque se você não falar, e se Deus mandou você falar, o sangue dela será requerido da sua cabeça, e você vai pagar por isso, e ela vai ser mandada ao inferno. Quando o Espírito Santo mandar você falar, fale. Você está tentando proteger não falando, você está mandando essa pessoa mais rápido ficar sob o poder do inferno. Fale desse Jesus que você diz que te salvou um dia. Você foi enviado para isso. As pessoas estão nas trevas, o mundo está em trevas. Meu irmão, a corrupção está entranhada na nossa nação e nas famílias da nossa nação. Muitas vezes a gente fala: os políticos estão em corrupção. Não, as famílias estão corrompidas, por isso os políticos estão corrompidos. Eles são famílias também. Porque a igreja se calou. Porque a igreja não vive o evangelho. E talvez porque essa igreja visível nem convertida é. Mas ela está sob o mesmo domínio das trevas e de Satanás. Você tem falado de Jesus? Amém. Mais uma pergunta. Antes disso, você é crente em Jesus? Você teve um encontro real com Cristo Jesus? Mais uma coisa. Os perdão de pecados, só Jesus pode fazê-lo. As pessoas são santificadas em Cristo. É preciso que elas recebam Cristo, que elas entrem na palavra e que elas sejam santificadas pelo poder da palavra. Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está falando aqui: ó rei Agripa, eu sou obediente, eu anuncio a Cristo onde quer que eu vá. Inclusive eu estou fazendo para o Senhor. Você anuncia Cristo onde você vai? Ou você é desobediente? Ou você vai falar assim: portanto, ó rei Agripa, eu sou um desobediente à visão celestial. Eu não tenho falado do amor de Jesus. Eu não tenho falado que Jesus é o único caminho. Eu não tenho falado que a única esperança é Cristo Jesus. E eu não tenho falado que aquele que não crê vai perecer no inferno pelos séculos dos séculos. Meu irmão, há uma esperança para todas as pessoas que estão vivas serem salvas em Cristo Jesus. E você é aquele que foi chamado para anunciar, para testemunhar, para servir. Você não pode deixar isso passar. Tem hora que você tem que ser duro. Tem hora que você tem que falar: olha, se você não largar a mão dessa vida, você vai perecer. Às vezes ele não quer: eu não posso falar, porque se eu falar não vem mais. Tem uma hora que você tem que falar, meu irmão. Há quanto tempo?
Há quanto tempo você está dando volta? Fala. Fala. Fala da maneira que tem que ser falado. Obedeça a visão celestial. A pregação tem que ser: arrependam-se, convertam a Deus e pratiquem obras dignas de arrependimento. Versículo 20, olha que maravilha: anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, obras que mostrem o seu arrependimento. Meus irmãos, a pior coisa da igreja contemporânea é não ter obra nenhuma, porque não houve arrependimento e não houve conversão. Então as obras são terríveis. Nós, evangélicos, não temos vivido Cristo Jesus, então as nossas obras são terríveis. E eu queria que você entendesse isso, irmão. Se você está em Jesus, a frutificação é diferente. Se eu estou em Jesus, a frutificação é diferente. Diz a palavra que aquele que está ligado à videira verdadeira, que é Cristo, ele produz muitos frutos, e frutos que permanecem. Aquele, pois, que não produz é cortado e lançado ao fogo. Não há como estar ligado a Cristo Jesus sem produtividade. Não há como dizer: eu sou de Cristo Jesus. Eu tenho feito um apelo para a igreja. Hoje eu fiz outro, olha, domingo. Saiu da escola bíblica, quer chegar aqui no culto cheio do Espírito Santo, não ligue a televisão. Converse com a sua família, leia a palavra, medite no que foi aprendido na escola bíblica, fale das coisas do reino, busque lá no YouTube uma pregação da palavra. Quem sabe você quer se relaxar um pouquinho, coloca uma pregação. Outra coisa, gente, crente não fica vivendo em cima de canto evangélico não, viu? Dá para essa não, tem crente que é só assim, tem hora que tem que parar, escutar a Bíblia. Faça o que for preciso para que você conheça mais e mais da palavra do Senhor. Agora tem um problema para aqueles que testificam sua fé em Cristo Jesus, para aqueles que são verdadeiros em Cristo Jesus. O que Paulo diz no versículo 21? Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. A igreja do Senhor precisa entender uma coisa: quando eu e você vivermos o Evangelho como Cristo deseja, nós vamos sofrer perseguição. As pessoas vão querer nos derrubar. Satanás vai levantar homens e mulheres para te derrubar. Janaína passou nas águas hoje. Janaína, redobre a oração, por gentileza. Redobre. Vanilda, gruda nela. Eu sempre falo para o líder, para o colíder: gruda. Gruda. Quando a pessoa desce as águas, gruda nele. Pastoreia ele 24 horas. Porque agora começa a luta. Agora começa o problema, entre aspas. As situações vão querer te levar ao abandono da fé. As pessoas vão ser tocadas pelo demônio para causar situações na sua vida em que você vai dizer: olha, chega, é muita dor depois que eu aceitei Jesus. Quantas pessoas chegaram até mim e falaram: esse negócio de Jesus não está com nada. Depois que eu falei de Jesus, a minha vida acabou. Sabe por que eles abandonaram? Porque eles não eram de Jesus. Eles estavam se passando por cristãos. Há algo no cristão: olhos fixos em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro tem os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Paulo fala muito disso. Não sou perfeito, mas eu olho para aquele que é. Eu avanço. Hebreus diz: não retrocedemos, mas avançamos em Cristo Jesus. Porém o Senhor é comigo nas minhas lutas e sofrimentos. Versículo 21, 22. Mas tenho alcançado o auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Sabe o que Paulo fala aqui? Eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo luta, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo difamado,
eles estão armando contra mim, eu estou apanhando muito, eu vou muito nas prisões. Mas Deus é comigo. Deus é comigo nas minhas lutas e nos meus sofrimentos. E tem outra coisa, a minha boca só é aberta para proferir das coisas celestiais. É isso que ele fala aqui no final do versículo 22. Eu só falo das coisas que Deus fez. Meu irmão, qual que é a tua conversa durante a semana? Quando você encontra com os teus colegas de trabalho, quando você encontra com as pessoas que não têm Jesus, o que você fala? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se estiver cheio de Deus, você vai falar das coisas de Deus, e muitos vão virar as costas para você e falar: sai da minha vida, eu não te suporto. Mas se você não é cheio de Deus, você vai entrar na onda e vai falar aquilo que eles querem que você querem ouvir. E ele continua no versículo 23, isto é, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Paulo falava de Cristo, o sofredor que veio, foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e trouxe salvação aos que creem. Tira o outro repertório da tua vida, anuncie Cristo Jesus, respire Cristo Jesus, fale de Cristo Jesus. A mensagem da cruz é a única que pode tirar uma pessoa das trevas e levar para a luz. A mensagem da cruz é a única que pode tirar uma pessoa do tremedal de lama e colocar sobre uma rocha. Não invente nada. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia em que o homem foi separado de Deus pelo pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. As igrejas estão pregando coisas que não estão na palavra. Talvez sejam coisas que os homens gostem de ouvir, os corações enganosos gostem de apreciar. Meu irmão, não há nada em mim senão a graça do Senhor. Eu não sou melhor do que aquele marginal que está preso lá. Só há uma diferença: a graça do Senhor está sobre mim. E não é meu, é de Deus para mim. E a minha oração é para que a graça alcance aquele marginal que está detido hoje. A sua oração também deveria ser a mesma. Você tem que encher a sua boca e o seu coração com as coisas de Deus. Um encontro real com Cristo traz arrependimento, conversão, transformação, regeneração, uma missão que Deus vai te dar, ousadia, vida na palavra. Também te traz perseguição, também te traz provação, também te traz injúrias, também traz difamações sobre a sua vida. Será que vale a pena servir esse Deus que tem tanta coisa para cima de mim? Quando eu começo a servir o Evangelho, vem todas essas coisas aqui. E a pergunta é: você está pronto? Você está pronto para ser um servo do Senhor? Um servo que vai amar o Senhor sobre todas as coisas? Meu irmão, tem uma coisa que Deus requer de você: todo o seu coração. Ou você dá todo o seu coração para o Senhor, ou você não dá nada, vai para o mundo, aproveita, deleita-se nesse mundo, porque você vai perecer. Não fica querendo ser crente só para metade, não, que você vai perder o seu tempo. Você vai ser privado de tomar uma, você vai ser privado de ter um caso fora do casamento, você vai ser privado de jogar uma partida de baralho, você vai ser privado de fazer uma fezinha na cena, você vai ser privado de falar mal dos outros, você vai ser privado de comprar e não pagar, e você vai viver uma vida difícil, porque para aquele que não é crente, está dentro da obra do Senhor, é difícil demais, é pesado demais, e depois você vai ser lançado no inferno. Ou você é crente e ama o Senhor, e você vai se deleitar pelos séculos dos séculos na eternidade. Ainda que nessa vida você passe escassez de dinheiro, escassez de comida, problema na sua família, problema no seu casamento, problema no seu trabalho, dificuldades, injúrias, perseguições. Mas se você está em Cristo, você um dia vai partir dessa terra, vai para Cristo Jesus por toda a eternidade. Essa é a palavra que eu tenho para você. Essa é a palavra de Deus para a tua vida essa noite. Que tipo de cristão você é? Que resiste ao Senhor? Um fariseu religioso? Praticante de obras más? Ou você é um crente regenerado, transformado pela misericórdia e graça do Senhor?
que você não confia mais em si mesmo, mas que você é totalmente dependente de um Deus poderoso, Criador, que te ama e quer conduzir a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Que tipo de pessoa você é? Deus tem o melhor para você. Há um propósito de Deus. Ele está sendo executado na sua vida e através dela? Você pode vir aqui à frente e falar: olha aqui, olha, a minha vida mudou em Cristo Jesus. E hoje eu estou sendo usado aqui, aqui e aqui e aqui. Deus vive em mim. E Deus usa a minha vida. Você tem vivido intensamente Cristo Jesus? Eu acho que foi numa célula. Eu mostrei para os irmãos a Bíblia da minha conversão, não foi? Foi lá. Ela é toda assim. Sabe aquele primeiro amor? Eu lembro que eu estava no trator arando terra, e a terra lá na Fazenda Pedra é muito vermelha, né? E eu começava a lembrar do que eu li, e era bem cedo que eu gostava de pegar no trator, mais cedo, porque é muito quente, depois o motor esquenta. Então era 4h30, 5h, eu estava arando terra sozinho, uma escuridão. E eu começava a lembrar da palavra do Senhor, começava a chorar. Então quando eu ia almoçar, ficava 2 sinais aqui, a lágrima descia, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. E aí eu ia almoçar, eu almoçava rápido, porque eu queria ler mais um pouquinho durante o almoço. Por isso a minha Bíblia é toda manchada de vermelho, com aquelas páginas encardidas, porque eu precisava daquela palavra que estava produzindo vida em mim. E eu vinha para Poços de Caldas, e eu lembro que eu estava em Efésios capítulo 2, e diz a palavra que eu estava morto em meus delitos e pecados, mas o Senhor foi até mim e me salvou. E eu parei no trevo de Bandeira do Sul, falei: eu preciso parar, eu preciso ler o capítulo 3 para ver o que vai acontecer agora, o que Deus vai falar na minha vida. E isso foi a minha conversão, e eu nunca mais peguei num copo de bebida, eu nunca mais assisti um filme do mundo, eu nunca mais escutei um CD do ABBA que eu tanto gostava. Eu joguei aquilo tudo fora, porque eu queria desse livro na minha vida, eu queria dessa palavra na minha vida. Eu não queria mais ter contato com o mundo. Não é que todo mundo pensa que eu não precisei de libertação. Eu precisei de uma profunda transformação e libertação, meus irmãos. Mas havia um prazer em ler a palavra do Senhor. Eu fui num congresso chamado CEPAL, um dos congressos mais sérios que existe. Ele é feito em Águas de Lindóia, no mês de maio. E uma estatística muito séria aconteceu: 55% dos pastores não leram a Bíblia toda nem uma vez. 55% dos pastores não leram a Bíblia toda uma vez. Agora, o que vai ser de um servo chamado para pastorear um rebanho se ele não ama a palavra do Senhor? Se ele não tem interesse de conhecer o Deus que ele diz que serve? Como ele vai dar alimento para um rebanho que está ali faminto, desejoso de água, mas ele não vai à fonte para buscar e levar o seu rebanho? Você vai ficar enrolando o rebanho quanto tempo? Um líder de célula tem que ter um compromisso com a leitura da palavra e com a vida de oração muito maior do que o membro da célula, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ele está conduzindo pessoas, ele está sendo ali uma autoridade espiritual sobre as pessoas, ele está sendo aquela pessoa que está em contato com as ovelhas do Senhor. Como eu e você não vamos interessar pela palavra, se é ela que traz para nós produtividade? Você está pronto para dar a sua vida pelo Evangelho? Hoje a minha mãe testemunhou aqui na escola bíblica. Estava assistindo um documentário, parece que na África, a pessoa chega lá e já mata, quem é cristão já vai matando tudo. E diz que um pastor sobrou e ele voltou, diz que jogaram granadas dentro da igreja.
e mataram as pessoas. Diz que um pastor voltou e falou: eu continuarei aqui pregando o evangelho da graça. Meu irmão, nós estamos dando a vida, nós estamos ficando doentes para ganhar dinheiro, nós estamos fazendo hora extra e ganhar dinheiro e produtividade para casa, mas nós não temos produtividade para o Senhor, nós não amamos o Senhor como nós amamos o dinheiro. Nós estamos gastando toda a nossa energia, toda a nossa saúde nas coisas temporais, e as coisas eternas ficaram para trás. Eu e você precisamos dar uma retomada. Nós precisamos entrar na palavra do Senhor. Nós precisamos começar a vivê-la com intensidade. A igreja de hoje precisa de um start. Ame a palavra do Senhor. Faça um desafio, disciplina. Se você quiser conhecer a Deus, você tem que ter disciplina. Às vezes eu dou o testemunho da Ju, minha filha, que eu chegava: Ju, você vai estudar agora de noite? Ela falou: pai, eu preciso me disciplinar no estudo, senão eu não consigo. Agora, o crente quer ser crente, mas ele não se disciplina na palavra. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Não as orações que nós fazemos, o tempo de oração aqui na igreja, não substitui o teu tempo a sós com Deus. Certo? Você tem o teu tempo a sós com Deus, na sua casa, no seu trabalho, no mato, não sei aonde que você escolheu para orar e para ler a palavra. Mas você depois vem aqui. Uma coisa não substitui a outra. A palavra do Senhor: entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto ore ao Senhor. E teu pai que te vê em secreto, então ele vai responder a sua oração. Se você não tem um tempo devocional a sós com o Senhor, você está com um grande problema na sua vida. Precisamos parar de ser crentes políticos. Eu não vou falar não, porque vai machucar. De repente vai ofender essa pessoa. Isso é crente politicamente correto? Isso é crente que quer viver uma vida totalmente no erro? Eu vou deixar no último texto para você. Você não precisa abrir, mas ele está em 2 Timóteo 4, 2-8. Prega a palavra, insta, a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende e exorta, com longanimidade e ensino. Porque virá o tempo, e o tempo é hoje, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Por isso que as igrejas crescem, incham. Você vai ter vitória. Deus mandou dizer. Aleluia. Aí confere. Ele vive só em revelação, ele vive só em experiência dos outros, mas ele não tem tempo na palavra, ele não busca conhecimento de Deus. Então ele vai ser enganado, porque haverá tempos em que não suportarão as sãs doutrinas, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. O evangelho tem que moer a tua vida, meu irmão. O evangelho tem que quebrantar o teu coração. Leia a palavra da seguinte forma: Espírito Santo de Deus, eu vou abrir a palavra para o meu tempo a sós com Deus, mas eu quero ser açoitado pela tua palavra. Arranca do meu coração e mostra onde eu tenho errado contra o Senhor. Entra na entranha da minha alma, Senhor, e produz mudança em mim. Não leia a palavra para você ser alegrinho. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ai, que coisa linda. Será que Ele é o seu pastor? Tu, porém, ser sóbrio em tudo. Agora é a parte que ninguém quer. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Olha aqui que Paulo está falando para Timóteo. Sofre as aflições. Irmão, eu repreendo essa palavra. Não é assim? Eu não aceito. Igual o neopentecostal quando foi para o inferno, né? Encontrou lá com uma turma e falou: você está no inferno também? Não, isso aqui não é o inferno. Eu não aceito, eu determino. Isso aqui é o céu. Está desse jeito a igreja de hoje. Tu, porém, então, ser sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, Paulo, já estou sendo derramado como libação. Libação é aquela gordura derramada em cima do sacrifício que iria levantar aquela fumaça
e aquele cheiro ia chegar ao Senhor. E o tempo da minha partida está próximo. Estou indo para a morte. Paulo está falando, eu vou morrer. Agora ele chega e fecha a palavra dele. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Ou você é igual aquele de Andradas que fala, acaba não, mundão. Não tinha um homem de chapéu que falava isso? Acaba não, mundão. Esse mundão é tão bom. Amar a vinda do Senhor é só para quem tem os olhos na eternidade. É só para quem tem o coração afinado com a palavra do Senhor. É só para quem tem a transformação em Cristo Jesus. Você ama a vinda do Senhor? Você é apaixonado pela palavra de Deus? Meu irmão, vou confessar uma coisa para vocês. Tem dia que eu não quero orar, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus de orar. Então eu vou e falo, Senhor, estou aqui, Senhor Deus, mas eu não tenho nem, como diz meu irmão Tião ali, meu querido, não tenho nem repertório. É interessante que Deus é tão bom que Ele sabe que eu sou um servo bem ruinzinho. Eu quero ser um servo melhor. Se Ele me der essa graça, eu vou ser um servo melhor. Mas tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu leio a palavra, parece que está xoxo, não tem? Mas eu não vou deixar de ler. Eu falei para o meu Deus, tem misericórdia de mim. Revela as coisas grandes aqui dessa palavra, porque tem dia que eu não entendo nada daquilo que o Senhor fala através dela. Tem dia que está ruim, Senhor Deus, o meu tempo devocional. Tem dia que eu estou fraco, Senhor Deus, para falar com o Senhor. Mas tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Miserável homem que sou. Tenha misericórdia de mim. É interessante que Deus ama um miserável como eu. E talvez você se considere um miserável também. E Ele ama você, miserável. Nós, miseráveis. E de repente o Espírito Santo muda. E nós saímos daquele tempo devocional totalmente tocados pelo poder da palavra. E é interessante que quando nós nos diminuímos, Ele realmente cresce. Ele realmente cresce. Então eu quero dar um conselho para você, de amor. Marque o seu tempo a sós com Deus. Marque o seu tempo a sós com Deus. Mas marque com uma qualidade sempre melhor. Certo ou não? O seu jejum mais intenso. O seu tempo de oração mais intenso. O seu tempo de leitura, sempre que puder, dá uma esticada nele. E Deus vai derramar graça sobre nós. Você é um escolhido para estar aqui hoje. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Seja grato a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe e que você sinta a presença do Senhor na sua vida. Amém? Nós vamos passar então a ministração da ceia do Senhor. Quero convidar os conselheiros, os pastores aqui à frente. Hoje nós vamos ter que ficar mais para cá, irmãos. Por causa do batismo, nós pusemos a mesa mais para cá. Meus irmãos, eu tenho muito zelo, e a Igreja Batista tem muito zelo, em falar para você o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento glorioso,
e que o Senhor determinou para que nós celebrássemos. Então é algo que nós não podemos deixar de celebrar. É o momento que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz, em que a palavra é cumprida em Cristo Jesus, e Ele se dá em nosso favor, e Ele é literalmente moído e traspassado pelas nossas enfermidades, e o sangue dele é vertido na cruz do Calvário para que os pecados fossem realmente perdoados. Haveria de um Cordeiro santo e perfeito morrer. Nenhum homem passou nesse mundo sem pecar. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer nessa terra. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus então, na sua infinita misericórdia, Ele envia o seu Filho para que morresse a nossa morte. Agora, a palavra do Senhor lá em Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Ele narra sobre a ceia do Senhor, diz que há um perigo. E o perigo é de você participar da ceia do Senhor sem saber discernir o sangue e o corpo de Cristo. E a palavra narra que muitos estavam doentes e outros morreram por participar da ceia do Senhor sem estar preparado. Se você não teve um encontro real com Cristo Jesus, não participe da ceia do Senhor. Se você ainda está preso em vícios, se ainda você tem deixado o seu coração para o pecado, não participe da ceia do Senhor. Pode trazer doença sobre a sua vida, pode trazer até a morte, diz a palavra do Senhor. É muito sério, é muito profundo isso. Espere, decidas, ore para que o Senhor ministre com o Espírito Santo sobre a sua vida, para que você se arrependa, creia no nome do Senhor, e aí sim, você começa a participar da ceia do Senhor. É um momento sublime, mas é um momento em que nós precisamos, chamar minha esposa aqui, é um momento que nós precisamos tratar com muita sobriedade. Nós vamos estar orando. Vou pedir para a nossa irmã Francisca consagrar essa mesa ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre esse momento, e que esse momento seja um momento espiritual para toda a igreja do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, declaramos que tu és santo, santo e santo. Senhor, obrigada pelo teu amor. Tu és um Deus de amor, tu és um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Pai, um Deus que nos trouxe a salvação em seu Filho Jesus. Pai, obrigada porque se estamos aqui hoje, ó Pai. Ó Deus, não é por nenhuma obra nossa. Ó Deus, por nós mesmos, nós não poderíamos estar na tua presença. Pai, mas porque o sangue de Jesus nos salvou. O sangue de Jesus, ó Deus, nos purificou de todos os nossos pecados. Pai, o teu Espírito Santo, ó Deus, nos convenceu do nosso pecado e nos levou a confessar, ó Deus, e abandonar o pecado. Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor, como os teus filhos, ao redor da tua mesa, Senhor, diante do teu altar, simplesmente, ó Pai, pela tua misericórdia. Pai, porque a tua salvação chegou às nossas vidas. Glória a ti, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Pai, nos santifica, Senhor, a cada dia. Abençoa, Senhor, esse momento. Em mais esse momento, ó Deus, de adoração. Trabalha, Senhor, os nossos corações. Para que o nosso coração seja, ó Pai, segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Você vai receber dos elementos, você que vai participar da ceia do Senhor, que já analisou a sua vida, fique de pé, só os que vão participar. Eu vou pedir para os casais, então, passarem um casal em cada corredor.
Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos em Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alguém ficou sem os elementos que vão participar? Ficou sem os elementos? Alguém ficou sem? Não? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, recebeu do pão, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, o corpo de Jesus, foi moído na cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Vamos comer do pão. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. O sangue do Cordeiro é a razão pela qual nós temos acesso a Cristo Jesus, ao Pai. Nós temos acesso aos céus, porque somos pecadores. Mas quando agora aceitamos Jesus como o único Salvador, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Vamos beber do cálice. No nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai Maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que vivemos aqui na terra, um momento de reencontro contigo, Senhor.
o momento onde nossos pecados são apagados pelo seu sangue, Senhor. E é por isso que cada vez mais nós ficamos alegres por estar aqui presente e esperamos no futuro poder te encontrar no paraíso, em nome de Jesus, amém. Se você quiser chegar aqui à frente e receber uma oração, fique à vontade. Nós estaremos encerrando com uma oração. Pedir para a pastora Joelma estar orando no nome de Jesus. Chegue mais aqui. Chegue mais. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Senhor, pela suficiência do Teu sangue nas nossas vidas. Senhor, o Teu sangue nos purifica de todo pecado. O Teu sangue, Jesus, nos reconciliou com o Pai. E nos dá, Senhor Deus, a alegria, Senhor, de poder sentar a essa mesa maravilhosa em comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos. Senhor, alegria no nosso coração, Senhor Deus, é indescritível, Senhor, porque só o Seu Espírito Santo pode nos conduzir, Senhor Deus, a essa consciência dessa alegria, Pai. Não foi simples fato de pegarmos um pão e um cálice, Senhor. Nós assentamos à Sua mesa. Que privilégio, Pai. Só o Senhor para nos conceder isso. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Seu sacrifício nos dá a condição de sermos felizes por isso, Pai. E quantas outras coisas, Pai, que nós não damos valor. Quantas outras coisas o Teu sangue nos proporciona, Pai, que passa desapercebido nas nossas vidas. Não permita, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos lembre a cada dia das nossas vidas, a cada respirar nosso, Pai, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por essa semana. Te pedimos, Senhor, por essa próxima semana nas nossas vidas, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir, Senhor Deus, a estar nos Teus caminhos. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor Deus, a estar na meditação da Tua palavra, Senhor, em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que, Senhor Deus, que agora o Senhor possa nos levar para os nossos lares, Senhor, na Tua paz, na Tua graça e na Tua alegria, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós estamos aqui como um povo clamando diante do Senhor, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome precioso de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.